Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Quem achou diz amém. Vou ler do verso 1 ao verso 13. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, me dá graça para transmitir a Tua palavra e não minha. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir, porque eu sei que o Senhor já está aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo, como já vimos, obviamente, para a igreja de Corinto, para os crentes em Corinto, né? Uma cidade na Grécia. E ele, do verso 1 ao verso 5, e depois diante, né? Todo o texto, na verdade, Paulo faz uma correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz uma correlação entre a época da lei para a época da graça. Ele faz uma correlação entre a caminhada do povo do Antigo Testamento como a caminhada do crente no Novo Testamento. E ele fala da travessia do Mar Vermelho como um símbolo do batismo, da caminhada no deserto como um símbolo, uma figura da caminhada da vida cristã, e da entrada da terra prometida como, na verdade, a nossa entrada na nossa Canaã celestial, a nossa vitória, a nossa salvação. Amém, queridos? Essa é a relação que o apóstolo Paulo fala aqui. E ele diz que todas essas coisas que ele vai aqui dizer, e a gente vai meditar nessa manhã, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi nesse texto, irmãos, que falam muito dos nossos dias. Esse texto fala muito, Eduardo, dos nossos dias, dos crentes de hoje. Ele faz essa relação entre o antigo e o novo, entre a lei e a graça, entre o deserto e a vida cristã. E diz que tudo isso foi como exemplo para a gente. Ele diz para os irmãos de Corinto, não ignorem isso, porque isso tudo é exemplo para vocês. E vocês, no caso, eram os crentes de Corinto, na época da graça. A verdade é que nem todos que saíram do Egito entraram na promessa. Certo ou errado? Nem todos que se alimentaram do maná do céu entraram na promessa. Nem todos que viram e experimentaram os milagres entraram na promessa. Nem todos os que passaram pelo Mar Vermelho, com o símbolo do batismo, herdaram a promessa. Isso tudo vale de exemplo para mim e para você. E eu queria
basicamente meditar sobre 4 coisas que o apóstolo... Ele fala mais, mas eu queria meditar sobre 4 coisas que o apóstolo Paulo fala. Me acompanhe o que o apóstolo Paulo fala no verso 7. Ele diz, não vos façais idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Lá em Corinto, na cidade de Corinto, a idolatria era muito forte, irmãos. Ídolos, templos pagãos, era muito comum, era muito forte na Grécia. Em Corinto, especificamente, para quem Paulo está escrevendo aqui. E Paulo fala para os irmãos de Corinto para eles não serem idólatras, porque alguns, não é que eles fossem idólatras, ou até eram na verdade, porque eles aprenderam do apóstolo Paulo que o ídolo não é coisa alguma. O ídolo não é nada, o ídolo é só madeira, o ídolo é só ferro, mas nós cremos num Deus vivo. Amém, queridos? O ídolo não é nada, e porque o ídolo não é nada, muitos deles, de Corinto, da igreja, iam participar de algumas festas, por exemplo, em ídolos pagãos, porque, afinal de contas, o ídolo não é nada. E por isso o apóstolo Paulo, mais à frente, ainda no capítulo 10, ele vai dizer, o ídolo não é nada, mas por trás de ídolos tem demônios. E vós não podeis fazer participante de demônios. Mas aí Paulo cita, assim, não sejam idólatras, como alguns deles que estava... Como alguns deles, como está escrito, o povo se assentou, comeu a beber, levantou-se para farrear. Está escrito aonde isso? O que Paulo está citando? Paulo está falando de uma realidade de Corinto e está citando, não precisa abrir, Êxodo capítulo 32. O que está escrito em Êxodo capítulo 32? Qual é a cena? Moisés, não acompanha com Êxodo não, por favor, mantém Coríntios, por favor, tá? Porque tem vários textos que não dá para acompanhar. Ele está dizendo assim, não sejam idólatras como aqueles do passado judeus, povo de Deus, que saíram do Egito, mas se corromperam. O texto de Êxodo 32, que está aqui comentando, é o seguinte, Moisés subiu ao Monte Sião para pegar as tábuas com Deus. O povo fala assim para Arão era o sacerdote, Arão, Moisés está demorando a voltar, faça para nós um Deus. Pressiona o sacerdote se corrompe, o sacerdote se vende e faz a vontade do povo e não a vontade de Deus. Pede para o povo as suas argolas, os seus brincos, os seus ouro e prata, pega tudo isso, funde e faz o famoso bezerro. E é interessante porque no verso 5 de Êxodo 32, depois de ler em casa, verso 5 de Êxodo 32, depois de fazer o bezerro de ouro, Arão fala o seguinte, prepare porque amanhã vamos fazer um culto, uma festa ao Senhor. Eles chamam aquele bezerro de Senhor. Pastor, o que tem a ver com a gente? Ninguém aqui é idólatra. Será? Será, irmãos? Paulo diz em Colossenses 3, de 5 a 6, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a imundícia, a paixão, a má concupiscência e a avareza, que é idolatria. E por isso vem a ira de Deus. A avareza, irmãos, é a idolatria do mundo ocidental. O amor às coisas materiais, ao dinheiro, que se nós não vigiarmos, nós nos tornamos idólatras, e eu também. Olha essa cena que Paulo está citando, irmãos, não sejam idólatras. Moisés sobe, demora para voltar, o povo pede, força o sacerdote se vende, faz um bezerro de ouro com o quê? Com ouro, com as riquezas do povo. E é nesse contexto que Moisés desce e separa os que servem e consome os que não servem dele. Meus irmãos, me digam se isso não é o nosso contexto em que Jesus vai voltar, porque Moisés é a figura de Cristo, Jesus subiu aos céus, muitos estão dizendo, ele vai demorar, o povo está pressionando os líderes para ouvirem, pregarem o que eles querem ouvir. O líder, os sacerdotes se corrompem, se vendem, pegam a riqueza do povo e o povo junto com os sacerdotes estão adorando as riquezas, fizeram um ídolo e estão chamando isso de Deus.
E é nesse contexto da igreja que o Senhor vai voltar e vai separar os que são dele de verdade. Portanto, irmão, cuidado, não ignore, o texto no verso 1 diz, não ignore essa palavra, não ignore essa advertência. Você precisa decidir hoje, e eu também, se nós servimos a Deus ou a Baal, se Deus ou a Mamon, se Deus ou esse mundo, a quem nós servimos, igreja? Verso 8, não vos prostituamos, como algum deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Além da idolatria lá em Corinto, além da idolatria também o pecado sexual era desenfreado. E você vai ouvindo, irmãos, e qualquer semelhança com o nosso dia de hoje é apenas não coincidência, porque é Bíblia. Além de idolatria, havia pecado sexual comum na cidade de Corinto. E Paulo também cita como fizeram no mesmo dia caíram 23 mil. Ele está citando, se quiser anotar aí, está citando Números 25, versículo 1. Olha o que diz o versículo 1 de Números 25. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. A palavra aqui é pornos, de onde vem pornografia, tudo que é pornô. Me estranha, irmãos, que hoje as pessoas entram na igreja, saem da igreja, escravas de uma vida sexual. Em adultério. Entra, sai da igreja em adultério, toma ceia. Entra e sai da igreja em fornicação, transando antes do casamento. E tomam ceia. Entram e saem, não é que não, em todas as igrejas, irmãos. Entram e saem das igrejas. Divorciados ou viúvos, sem problema nenhum, viúvo, tal, tranquilo, mas não casa, vive abrasado, em fornicação, tomando ceia. Entram e saem das igrejas domingo após domingo, vendo vídeos pornográficos, fotos pornográficas, o celular está cheio, tomando ceia. O texto diz aqui, irmãos, vou ler de novo, capítulo 25 de Números, verso 1. Israel demorava-se em Sitim, irmão, tem lugar que não dá para se demorar, sai daí. Tem conversa que não dá para demorar, começou, sai. Tem site que não dá nem para entrar, irmão, sai logo. Porque demora e cai. Ah, mas eu sou fraco, você foi idiota, burro, como eu sou muitas vezes. E fica em lugares que não devo ficar, graças a Deus, na parte de pornografia, não tem problema, eu fui liberto. Quando eu me converti, irmãos, eu era escravo da pornografia. Eu passei 2 anos na igreja lutando, caindo, levantando, chorando, me arrependendo, quase desistindo. Mas na minha perseverança e amor ao Senhor, o Senhor me deu vitória, irmãos. E eu nunca mais fui escravo dessa porcaria. E aqui tem inúmeros homens, irmãos, que eu não sei quem são, não estou pregando para ninguém específico, eu não conheço a vida de ninguém, tá? Mas o Senhor conhece. Teu celular deve estar imundo. E o Senhor está aqui falando isso porque Ele se preocupa com a tua vida, você está dando brecha para o diabo na tua vida. Tem lugar que não dá para se demorar, tem conversa que não dá para se demorar, tem sites. Os adúlteros, os fornicadores, os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Não ignore essa palavra hoje. Você precisa ser liberto hoje, irmãos. E hoje é manhã de libertação do Senhor na tua vida. Aplauda o Senhor. 3. Verso capítulo 9. Não tentemos ao Senhor, além de idolatria, além de prostituição, fornicação, adultério, pecados na área sexual. Esse povo de Corinto aqui, ele levava uma vida desconsiderando as orientações do Senhor. Eles não davam crédito
aquilo que lhes era orientado da parte do Senhor. Ele não levava a sério a palavra de Deus. E ele cita aqui Números 21, se quiser anotar, Números 21, de 5 a 9. Olha o que o povo falou e fez, que Paulo está aqui citando. O que é esse tentar a Deus? O que é tentar ao Senhor, irmãos? Números 21, de 5 a 9. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Aqui não há pão nem água. Olha o que o povo fala, irmãos. E nossa alma detesta esse miserável pão. O povo do deserto, assim como o povo de Corinto, não dava valor à palavra de Deus. Jesus é o maná que desceu do céu, irmãos. O que esse povo está dizendo é o seguinte: nós detestamos esse miserável pão que cai do céu. São pessoas que, no fundo, irmãos, não estão querendo maná cair do céu, eles querem ser abençoados, eles querem riqueza, eles querem prosperar, eles querem ganhar, eles querem saber qual é o lucro que eu vou ter com o Evangelho. O que o Evangelho pode me proporcionar? O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é você estava morto nos teus pecados, eu ia para o inferno, mas Ele me amou, Ele se entregou por mim, não precisa fazer mais nada, Ele faz porque Ele é bom. Detestamos esse pão miserável. É uma geração, irmãos, que o coração não está no maná que desceu do céu, o coração está nas cebolas do Egito. Irmãos, isso é muito atual, irmãos. Apegado ao dinheiro, o pecado sexual, e no fundo, a palavra de Deus não é mais o suficiente. Olha o que o salmista fala sobre esse episódio de Números 21, Salmo 78, 18. Eles tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu próprio apetite. Eu quero ser abençoado, não importa o que tem que fazer, se tem garrafa d'água, não importa, eu quero ser abençoado. Eu venho para receber e não para dar. Essa frase, irmão, nossa alma detesta esse miserável pão. A mensagem da cruz não atrai mais não, irmão. Essa geração não quer saber do Jesus da cruz, não. Isso não enche igreja, não dá ibope na televisão. Tu acha que eu nunca me perguntei, não? Por que essas megas igrejas hereges estão lotadas de gente? E a gente clama por semana do avivamento e vem 300 pessoas, a igreja tem 900. A gente não tem nem ideia, irmãos. Esse povo de Corinto vivia uma vida sem pensar que pudessem vir consequências, porque, afinal de contas, Jesus te ama. E Ele ama, irmão. Mas essa mensagem, e nós conversamos sobre isso entre os pastores, essa mensagem, Jesus te ama, está se tornando algo problemático. Porque ela é verdadeira, mas ela não é completa. O Jesus que ama é o Jesus que salva e transforma, que liberta, que transforma o ser humano. Não ignore, minha irmã, meu irmão, essa palavra. Nós precisamos parar de viver uma vida como se nunca tivesse consequências, porque um dia vai ter consequências, irmãos. Não tentemos ao Senhor, não ignoremos essa palavra, porque o Senhor quer te transformar e Ele é poderoso para isso. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Você e eu, irmão, nós precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Se você é crente, mas não frequenta a escola dominical, comece a frequentar, porque você precisa da palavra de Deus, irmãos. Quarto, não se façais idólatras, não vos prostituais, não tentemos ao Senhor, e por quarto, não murmureis. Na igreja de Corinto, irmãos, havia idolatria, o pecado sexual, como se tivesse problema nenhum. Ele não está vendo, toma o seio, o pastor não sabe. As pessoas vivendo a vida totalmente frouxa, no sentido de solta, sem temor a Deus, como se nunca tivesse consequência. E agora ele diz, não murmureis.
como alguns deles que murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Aqui, provavelmente, irmãos, você lembra que em Corinto tinha a questão de Paulo, Apolo, aquela coisa toda? Não entre Paulo e Apolo, mas, na verdade, o povo, eu sigo Apolo e não Paulo. Possivelmente, Paulo estava sendo instrumento de Deus para falar a verdade para aquele povo. Mas o povo estava rejeitando Paulo. Murmuração aqui, ele está citando Números 15, de 41 a 45, quando os murmuradores, como Corá, Datã e Abirão, se murmuraram, se rebelaram contra Moisés. Aí Deus manda e destrói e morre. E depois que Deus manda, o povo reclama com Moisés. Por causa do juízo de Deus. Aí vem a praga sobre o povo. É um povo que murmura contra a liderança. É um povo que está debaixo da liderança até quando interessa. Quando interessa mais, eu troco de igreja. Sabe? Não concordei, troco de igreja. Ou seja, no fundo, querem fazer a sua própria vontade. Enquanto está de acordo, está ótimo. Quando eu não concordo, se for heresia, irmão, obviamente que não é o caso. Mas eu saio, mudo. Pessoas que frequentam inúmeras igrejas, mas nunca se filiam. Irmão, se o Senhor te plantou aqui, é aqui que Ele vai te sustentar, é aqui que Ele vai te abençoar, é onde Ele te plantou, irmão. Se um dia eu pregar heresia, me desviar, e o pastor Paulo também, aí você deve sair daqui. Aliás, antes de sair, me avisa, porque de repente eu me arrependo e volto a pregar a coisa certa. Por favor. Não, mas é bíblico isso. Não deixa eu me perder sozinho, não. Fala comigo. Agora, porque não concorda com uma coisinha ou outra, irmãos? As pessoas estão indo atrás do que interessa. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, de verso 1 a 4. Paulo falando a Timóteo: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, Timóteo, Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino, pois virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo os seus próprios desejos, e se desviarão e darão ouvidos se desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. O povo é que está cercando dos mestres das coisas que eles querem ouvir. Portanto, irmão, essa coisa que o pastor lá é que prega heresia, o povo está enganado, irmão. Quem é sincero com Jesus, o Espírito Santo abre o entendimento, como abriu o meu, e ele sai de lá, irmão. O problema é que a maioria, se não quase todos, estão ouvindo aquilo que eles querem ouvir, porque faz bem para a alma, faz bem para o ego. Mas não tem salvação. Não ignore essa palavra, irmão. Pare de ser tão crítico e obedeça. Se desse púlpito aqui, irmãos, ainda confrontamos pecados, é porque amamos cada um de vocês. E, acima de tudo, amamos ao Senhor e pregamos a palavra dEle. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas leva para a salvação e a vida eterna, irmãos. O Senhor não quer que nenhum aqui se perca, ninguém aqui se perca, irmãos. O Senhor quer transformar, o Senhor quer libertar, o Senhor não quer que ninguém se perca. Me diga, irmãos, se esses exemplos aqui de uma geração que ama o dinheiro, as coisas materiais, que é preso, escravo aos pecados sexuais de todos os modos, o culto ao corpo, que não se leva a sério a palavra de Deus, que só se subordina à liderança quando interessa. Vê se isso não são nossos dias, irmãos. Total. E aí, para terminar, nos versos 11, 12 e 13, ele fala três coisas. No 11, ele fala, novamente, que todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritas como aviso para nós, que já são chegados o fim dos séculos, quanto mais agora. Exemplo, para a gente aprender. Verso 12, ele diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Cuida da tua vida com Deus. Vou ler alguns textos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que encontram.
Porque, Mateus 7,14. Porque os que semeiam em sua carne, em carne ceifará corrupção, mas os que semeiam no Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6,8. Mateus 10,39 diz, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. 1 João 2,17 diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Verso 13 diz que não veio tentação sobre mim, sobre você, maior do que possamos suportar. Antes o Senhor não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir ou suportar. Antes a tentação dará também o meio de saída ou escape para que possais suportar. O Senhor está dizendo para a gente hoje, aprendam com as histórias de Israel. Cuide da sua vida e saiba que Ele nunca vai te deixar sozinho. Que Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar o escape. Ele é poderoso para te libertar, para te transformar, para mudar o teu coração. Basta você abrir o seu coração e se entregar a Ele. E entrar por esse caminho que é estreito, mas que o final dele é final de glória, é final de vitória. E a vida eterna é para todos aqueles que perseverarem e andarem com o Senhor. Porque haverão consequências para aqueles que brincarem com o Senhor, como esse povo brincava. Mas, irmãos, que aqui todos nós, não haja ninguém que tenha começado e que não chegue ao final com o Senhor. Que nós possamos chegar do outro lado desse deserto, porque lá há uma terra que mana leite e mel, e lá não haverá tristeza, lá não haverá mais lágrima, e nós estaremos sempre na presença do Senhor. Portanto, nessa manhã, é manhã de libertação, é manhã de transformação, é manhã de entrega. Não ignore os exemplos de Israel, para que você tenha certeza que você vai chegar do outro lado. A honra e a glória ao Senhor Jesus.